Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast do Um Curso em Milagres. Mais uma vez, é uma alegria, uma honra estar aqui com você. Hoje a gente vai começar uma nova etapa, um novo capítulo. E eu tô aqui novamente com a Gabi. Seja bem-vinda, Gabi. Muito obrigada, Bé. Todos sejam bem-vindos. Estamos muito felizes de a gente ter chegado ao capítulo 4. Então, hoje a Sim, gente vai ler a introdução do capítulo 4. O capítulo se chama As Ilusões do Ego. Para quem está com o livro físico, ele está na página 55. Mas, antes de começar, vamos tirar um momento para a gente se conectar com o nosso coração e soltando qualquer peso que a gente possa estar carregando agora, qualquer preocupação, dúvida. Usa esse momento para soltar e entregar. Vai se abrindo para se conectar com Deus, com o seu coração, sentindo aberto para receber o que a gente veio receber hoje. Se você quiser, pode afirmar também uma intenção para essa leitura. E aos pouquinhos pode ir retornando, vai se acomodando e vamos começar a leitura. Introdução. A Bíblia diz que deves ir com o irmão 2 vezes mais longe do que ele te pede. Certamente não sugere que o retardes em sua jornada. Do mesmo modo, a devoção a um irmão não pode te retardar. Só pode conduzir ao progresso mútuo. Os resultados da devoção genuína é a inspiração, uma palavra que, compreendida de modo adequado, é o oposto da fadiga. Estar fadigado é estar desespiritualizado, mas estar inspirado é estar no espírito. Ser egocêntrico é ser desespiritualizado, mas estar centrado no ser, no sentido correto, é estar inspirado ou em espírito. Os verdadeiros inspirados são iluminados e não podem habitar na escuridão. Uau, que bonita essa introdução, esse primeiro parágrafo que ele traz. Uau. Vamos ver como que vai ser o capítulo, né? O que ele vai trazer pra gente. Mas no começo ele começa já trazendo sobre as relações, né? Então ele traz essa ideia de que a devoção ao irmão não pode retardar e nos conduz a um progresso mútuo, né? E isso é algo que ele vai trazer muito. O Kurt Milagres, ele diz muito para a gente usar os nossos relacionamentos para cura, né? E que esse é o propósito que o espírito tem para os relacionamentos. Então, que a gente usar os nossos irmãos para curar as ideias da nossa mente e, consequentemente, também, né? Que é mútuo, eles também poderem curar coisas. E o uso que o ego dá para os relacionamentos é a separação. Eu estava até interessante, antes de começar a gravar o podcast, eu estava lendo um trecho que ele falava sobre isso, né? Ele fala que para os relacionamentos do ego, que ele chama de relacionamentos especiais, existe uma única cláusula silenciosa que precisa ser respeitada, que é a cláusula de que em algum momento a gente vai se separar. Né? Tá na seção que, se eu não me engano, se chama a Pequena Brecha, a Brecha. Então, tem um acordo silencioso que todos nós temos na maioria das nossas relações,
de que a gente pode estar próximo de alguém, mas que sempre vai existir uma brecha entre a gente, né? E essa brecha, em algum momento, vai vir a ser a separação, né? E daí a gente pode falar em desentendimentos, enfim, uma série de coisas. Lembrando que para um curso de milagres, nem sempre a gente está falando só da relação, tá, gente? Não quer dizer que, se eu me separei de alguém é porque não era para ser, eu tenho que estar sempre junto da pessoa. Não é isso. Ele vai falar que todas as relações têm um propósito e às vezes elas podem ser encerradas, desde que o seu propósito seja cumprido. E qual que é o propósito de cada relacionamento? A cura da nossa mente. E ele fala que cada relação tem igualdade, a mesma relação de ensino e aprendizado. Então, toda pessoa que eu encontro, eu posso aprender e ensinar a mesma quantidade de coisas, digamos assim, que ela. E quando a relação de aprendizado se encerra, né, que a relação se encerra no espírito, né, digamos assim, nesse sentido da gente separar. E isso acontece naturalmente na vida. Mas o ego, ele vai tentar, e aí quando a gente sai do âmbito do espírito, o ego ele busca a separação de uma maneira diferente, né, que é realmente através das diferenças, do especialismo, que faz a gente tá junto, às vezes até da pessoa, mas tá separado, tá com essa brecha que ele fala, né? E por isso que esse comprometimento através do espírito mesmo, numa relação, não significa que a gente vai estar com corpos juntos, às vezes a gente vai estar com mentes unidas, é que conduz a essa relação que ele está trazendo de devoção ao irmão, que conduz à cura, a nossa cura mútua, né? Enfim, senti de dar uma palhinha sobre esse assunto. Nossa, muito profundo tudo, assim, e essa consciência da brecha que ela precisa ser respeitada, essa consciência da finitude do relacionamento, pelo menos nessa dimensão aqui, né? É muito bonito. E ao mesmo tempo que é muito bonito, essa clareza, como você mesma falou, né? Porque quando se encerra, esse desvencilhamento ele acontece. E quantas vezes a gente não só força a, a manutenção daquela relação, por acreditar que amar é isso, que ser bom é isso. E quantas vezes a gente quer criar essa separação porque já aprendi tudo que eu tinha que aprender com essa pessoa, e aí a gente vai para o mesmo lugar um pouquinho mais ali na frente, numa outra relação, porque na verdade não se aprendeu o que precisava ser aprendido. Então, é um exercício de rendição também, assim, de muita presença, muita humildade, se manter receptiva, né? E consciente, assim, dos processos, se manter. Eu não encontrei a palavra, mas é como navegar naquilo sem forçar, sem segurar. Sem forçar e sem segurar. Sem ser ativa demais, mas também respeitando, né, que existe essa verdade última aí, que é a separação. Sim, daí, sim, isso mesmo, né? E o que ele traz de brecha é isso que você trouxe, é quando a gente quer forçar a relação a terminar antes do momento, né? Uhum. A gente tem muitas dessas ideias, né, de separação até nas relações que a gente tá, mas tem aqui o meu canto, mas tem o meu jeito, que são ideias que vêm através do ego nesse lugar, né? Não quer dizer que eu nunca posso ter meu canto, é sempre a gente tá falando mesmo desse lugar do ego de querer criar a separação, né? Isso é muito normalizado. E daí a gente cria essas brechas nas relações para que a gente continue afastado, continue com as ideias de separação, né? E até quando a gente fala aí da separação mais no sentido da mente certa, de que aquele ciclo se encerrou, que a gente aprendeu tudo, me veio até aqui que a separação ela pode surgir na forma, mas ela não acontece na mente. Então, às vezes eu me separo da pessoa, cada um segue o seu caminho, mas aquela pessoa ainda tá comigo na mente, né? Ela não sai, ela não desaparece. Então, também é nesse sentido que ele traz, né? Desse comprometimento mútuo sem brecha, né? Porque para ele, isso tá bem mais à frente do livro, né? Ele vai falar que essa brecha, na verdade, é a nossa brecha de Deus, né? Porque todas as relações que a gente ensina a nossa relação com Deus. Na última instância, a única separação que existe, entre aspas, é a nossa separação com Deus. Então, aceitar o fim da brecha
né? Aceitar a união real com Deus, aceitar mesmo na mente, sem medo. Ele fala do medo de Deus, né? O quanto que isso está ligado ao medo de Deus. É finalmente terminar com essa brecha e entrar no estado de amor, né? De aceitação. E daí as relações também se transformam, né? Porque a gente deixa de querer tantas coisas das relações, né? A gente vai recebendo elas fluem, e cada É, uma vai trazer a sua lição, digamos assim. e eu tô curiosa para saber como é que ele vai trabalhar essa ideia da devoção genuína, porque também isso pode criar brecha para muita visão distorcida, né? Tipo, quero ajudar essa pessoa, é minha devoção genuína. Vamos ver, eu acredito que esse capítulo vai falar um pouco sobre isso também, sobre essa dedicação distorcida. Vamos aguardar. Sim, daí. Também não sei o que que vai vir, estou cega, mas vamos ver. E deixa eu ver, acho que aqui no final ele fala mais alguma coisa. Ele fala sobre a inspiração, né? Que a inspiração é você estar no espírito. Então é aquela sensação de empolgação que a gente tem de fazer uma coisa. E que o cansaço, a fadiga vem de quando a gente está desespiritualizado, que quando a gente está fora da inspiração. Que eu sinto também que é muito um caminho de guiança, que é quando a gente se sentir inspirada a fazer alguma coisa. Isso nas pequenas coisas do dia a dia, né? Até eu tava conversando com a Deia que antes de começar esse podcast foi pra ela que eu me senti inspirada a ligar numa operadora, reclamar de um plano, de uma fatura. Então é muito isso, assim, né? A gente vai sentindo, a gente vai afinando esse sentir, e ele vai guiar a gente a fazer até essas coisas, né? Que parece um mundo que a gente pode fazer sempre desespiritualizado, né? Cansado, irritado. Enfim, tem um caminho, tem um outro jeito que a gente pode fazer todas as tarefas do mundo na inspiração. Mas aí trabalhar esse alinhamento, né, interno. Uhum. Muito lindo, muito profundo. E que bom que você colocou esse exemplo, porque é isso, né? A gente fala de inspiração e também tem muita visão equivocada da inspiração. Como é que eu vou estar inspirada, sei lá, para ligar para uma operadora? Você foi ótima no seu exemplo, que é um exemplo maravilhoso, porque lavar a louça às vezes a gente se inspira, mas ligar para uma operadora para fazer uma reclamação de um plano, né? E isso é às vezes necessário, né? E poder acreditar e confiar e ver que é possível sim parar para receber a guiança, para ouvir o momento certo e se inspirar sim no momento certo de fazer o que precisa fazer. Muito legal. Então vamos continuar. Capítulo 2. Capítulo 2, não. Parágrafo 2. Tu podes falar a partir do espírito ou a partir do ego, conforme escolheres. Se fala a partir do espírito, optastes por aquietai-vos e sabei que eu sou um Deus. Essas palavras são inspiradas porque refletem conhecimento. Se falas a partir do ego, estás repudiando o conhecimento, ao invés de afirmá-lo, e estás, assim, te desespiritualizando. Não embarques em jornadas inúteis, pois de fato são em vão. O ego pode desejá-las, mas o espírito não pode embarcar nelas, pois se recusa sempre a sair do seu fundamento. Não. Aqui eu sinto que ele continua essa ideia da inspiração, só que através da fala, né? Que é estender, né? Que ele fala que vos e saber que eu sou Deus, é no lugar também do reconhecimento de quem a gente é, né? E toda vez que a gente fala reconhecido, identificado com esse lugar, a gente está expandindo o espírito, a gente está inspirado. E não necessariamente quer dizer que a gente está falando sobre Deus. Né? Pode ser. Mas não quer dizer que seja necessariamente isso. É esse lugar da alma onde a gente se identifica para além da nossa pequenez, né? E toda vez que a gente se identifica com a pequenez, a gente se identifica com o ego e a gente está expandindo essas ideias, né? E daí, por isso que ele fala que são as jornadas que o ego vai desejar. Ele vai falar assim, não, isso aqui é muito legal. Vamos falar desse jeito, vamos fazer desse jeito, isso aqui é maravilhoso, né? E daí ele fala, essas são jornadas inúteis, porque o espírito nunca vai poder embarcar verdadeiramente.
E são muitas, né, jornadas inúteis que Uhum. a gente embarca durante um bom tempo, até a gente perceber, né, que a gente embarcou numa delas. Sim. É, tô em silêncio. Isso tem acontecido muito comigo, assim, e eu sou muito grata, de verdade. É, e eu não sei como é que tá pra todo mundo, sabe? Mas pra mim tá sendo tá sendo uma fase de uma clareza um pouco maior, não do que eu devo fazer da minha vida ou que eu não devo fazer da minha vida. Não é sobre isso, mas é uma clareza de quando eu tô inspirada e de quando eu não tô. Entende? De quando eu tô, quando a voz, quando o pensamento que tá acontecendo dentro de mim, ele é total do meu ego, do meu pequeno eu, que tá ali lutando para sobreviver a uma separação de joio e trigo que tá acontecendo dentro de mim. Eu percebo o que tá acontecendo e tô percebendo claramente, assim, que tá acontecendo uma transição e eu não sei como é que tá sendo para você, Gabi, se você quiser partilhar. E se não estiver acontecendo também, tá tudo bem. Mas para mim, parece que eu tô é, f- é, intensificando muito essa transição assim do medo para confiança, sabe? Não tá mais cabendo. Não que eu não sinta medo, mas não tá mais cabendo. É como se não tivesse mais cabendo no meu corpo sentir medo. Não tá mais cabendo. É isso. Tem alguma coisa acontecendo dentro de mim que é um pouco mais radical do que vinha acontecendo até então. E aí, como consequência, eu tô muito mais em silêncio, porque eu reconheço, não, daqui eu não quero criar nada, eu não quero falar nada, porque daqui não é que vai ser errado, pode ser muito bonito, mas como você falou, eu não sei exatamente quais foram as palavras que você usou, mas é uma jornada, tipo, em vão. É em vão. É como multiplicar a ilusão, a fantasia, a mentira. Então, eu tô em silêncio. E aí eu fico em silêncio. E aí eu realmente tenho estado mais silenciosa por consequência. Mas também tô muito grata porque quando vem algo para ser dito ou, sabe, algo para ser feito, eu tenho mais. Eu me sinto mais relaxada, mais. Ai, sei lá, mais em casa. Quando acontece também, é menos, talvez, do que a. E eu tô falando de algo muito profundo, assim, muito recente mesmo. É menos do que seria há meses atrás. Eu tô mais silenciosa do que há meses atrás. Mas também é isso. Tá sendo bem valioso fazer esse discernimento, essa autoobservação. E pra você, Gabi? O que eu falei faz sentido? Ai, faz sentido, sim, ideia. Uau. Sim. É, o que vem assim pra mim, às vezes eu sinto um pouco isso também. É que pra mim, pessoalmente, né, se você coloca em palavras, é como se não fosse aquilo, sabe? É como se você reduzisse aquilo. Pelo menos pra mim vem isso. E às vezes eu sinto que é como se fosse mesmo uma aliança, assim, porque tem algo para além, né, das palavras, que a gente Uhum, só consegue viver, né, nesse silêncio mesmo. E que quando a gente fala, limita, assim, vira uma história. Pelo menos eu uhum, sinto isso, sabe? Tipo, o uhum. dia que eu estava, sei lá, meditando, e daí aconteceu tal e tal coisa. A gente cria uma historinha, né? E o ego gosta de historinhas. E tudo bem, as historinhas são úteis em alguns momentos. Só que tem um lugar, primeiro, tem um lugar anterior, que tá fora da palavra, né? Que vai pra experiência mesmo, que vai pra sensação, assim. Que, não sei, às vezes eu sinto isso também. Daí, tipo, falar é melhor não falar, porque muda, né? Entre aspas, né? Aquilo que a gente tá experienciando, que a gente tá tirando como se fosse de um lugar pra colocar em outro. Uhum. Muito profundo, daí. Também Uau. sinto movimentações intensas. Não sei se é exatamente como as suas. Imagino que Aham. tenha sentido também. Ok. Ok. 3. A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. Não vivas nela, mas despede-a como já tendo sido realizada. Se podes aceitá-la como a tua última jornada inútil, estás também livre para te unires à minha ressurreição. Enquanto não fizeres isso, a tua vida, de fato,
é desperdiçada. Ela meramente reensena a separação, a perda do poder, as tentativas fúteis que o ego faz para reparar e, finalmente, a crucificação do corpo ou a morte. Tais repetições não têm fim até que se desista delas voluntariamente. Não cometas o erro patético de te agarrares à velha cruz áspera. A única mensagem da crucificação é que podes vencer a cruz. Até então, tu és livre para crucificar a ti mesmo tantas vezes quanto escolheres. Não é esse o evangelho que eu pretendia oferecer-te. Nós temos outras jornadas a empreender. E se leres essas lições cuidadosamente, elas te ajudarão a te preparares para empreendê-la. Ah, gente. Nossa, nesse parágrafo aqui, sinto que tem tanta coisa. Isso. Então, aqui no começo do parágrafo, ele já começa falando, né? A jornada à cruz deve ser a última jornada inútil. E aí, ele tá falando, é muito profundo, assim. Eu sinto que ele fala um pouquinho da própria ideia de sacrifício, né? Que daí a gente vê que o ego, ele até mesmo transforma isso com o contrário, né? Então, na religião, a ideia de sacrifício, ela se torna exaltada. Ela se torna o centro da religião. A própria crucificação, ela é vista como o centro, né? O grande sacrifício que foi feito. E ele reformula, né? Tanto que no final ele fala, não é esse o evangelho que eu pretendi te oferecer, né? Não é isso que eu quis trazer para você. Essa foi a última jornada inútil. Inútil porque não leva a lugar nenhum, né? Não leva o Filho do Homem a lugar nenhum. É sofrimento pelo sofrimento. Mas ela foi realizada, digamos assim, pelo Filho de Deus, porque para que a gente pudesse ver a irrealidade, inclusive, do corpo, do sacrifício, né? Porque vem a ressurreição. Então essa é a única função da crucificação. Mostrar que o Filho de Deus, ele não pode ser ferido em última instância de forma nenhuma, ele não morre, né? E ele atravessa a crucificação sempre, todas as vezes. E, enfim. Ai, gente, eu sinto que é mais ou menos isso. É muito profundo, né, Gabi? É muito profundo mesmo. E, nossa, é tão cheio de código aqui, eu sinto, tão cheio de informação e de beleza e de amor. E, e é isso, né? É um desaprender e se abrir para receber, dar passos para trás, para trás, para trás mesmo, que como você mesma falou, e tá aqui também, né, que não era a intenção de Jesus que a gente se agarrasse na cruz, da forma que está acontecendo metaforicamente nas religiões, e ao mesmo tempo que chegou para mim, né, enquanto eu estava ouvindo, porque para mim tá cada vez mais claro num lugar sentido, não só numa teorização, assim, eu não sei se existe essa palavra, ou se eu inventei agora, teorização, mas tá cada vez mais sentido nas minhas células, assim, que Deus é alegria e amor e que não faz sentido nenhum essa ideia de exaltar o sacrifício como caminho, né, de liberação, de liberdade. Ao mesmo tempo, tem essa consciência também de que a nossa trajetória enquanto seres humanos ela é antiga, a gente já está aqui há um tempo batendo cabeça, então tem muita coisa distorcida e às vezes o caminho de volta para casa não é confortável. Porque eu digo isso porque às vezes se a gente só entra, é tão delicado, né? Se a gente só entra nesse lugar de tudo é alegria, tudo é felicidade, aí a gente começa a fugir, fugir do enfrentamento às vezes
de algo que estava em desalinho e que tá vindo ali para a superfície para a gente olhar, para a gente acolher, para a gente aprender e transcender. Então, ao mesmo tempo que o sofrimento, não estou nem falando do sacrifício, mas estou falando do sofrimento, que é o apego do ego à experiência. O sofrimento é o ego resistindo, é o ego, né, tipo, se debatendo ali com a experiência. Às vezes ele faz parte do caminho, mas ele não é o caminho, né? E uma faca é uma linha tênue para a gente não se, se acostumar com o sofrimento como um caminho de cura, que é o que muitas vezes acontece, né? Mas também não ignorar quando bater na nossa porta ali, né, uma dificuldade, um desafio, e tá ali, então vamos olhar, então vamos entender, vamos jogar a luz, vamos pedir para que Jesus atue também, entregar para Jesus, enfim, muito profundo. Falei um monte, mas sinto que esse parágrafo ele é muito, muito mais profundo, inclusive. Sim, daí não. Eu sinto que esse ponto que você trouxe, ele é muito importante, porque é muito difícil mesmo de fazer essa diferenciação, né? Do que é o sofrimento do sacrifício que ele traz, né? É uma jornada inútil, porque a ideia de que a dor, o sofrimento e o sacrifício é o caminho para Deus, né? É como se fosse o catalisador da cura. E a Uhum, gente acredita muito nisso, né? é. Que a gente precisa de processos de muito sofrimento, às vezes muito extensos. A gente tem ideias muito fortes com o próprio tempo, né? E ele fala que você pode se curar agora, tipo, nesse instante. A gente não cura porque a gente acredita no tempo ainda. E aí, esse processo a gente não trazer a verdade para ilusão, né? Não ficar, então, isso aqui que eu tô sentindo não é nada. Não é isso. Uhum, É um processo da gente desapegar, e isso é profundo, nossa, porque esse mundo, ele é criado numa ideia de sacrifício. Então a gente vê isso em todos os lugares, sabe? Às vezes a gente vai fazer um exercício físico e a gente coloca uma ideia de sacrifício ali no meio. uhum, Não pode ser gostoso, não, porque para valer a pena precisa ter muito esforço, precisa ter muito sofrimento. A gente vai trabalhar e a gente coloca muitas ideias de sacrifício para sentir que a gente merece ganhar aquele dinheiro. A gente vai resolver uma questão da fatura e a gente coloca muito sacrifício na ideia de ligar, sabe? uhum. É uma ideia na mente, né? Isso é uma ideia na mente. E a gente vai ter que lidar com ela no nosso processo, sabe? Do sacrifício, do sofrimento, e ele vai aparecer em vários momentos. E a gente vai ter que aprender a desfazer ele da nossa mente, para conseguir enxergar de fato. E, é, e isso não é negar o nosso sentimento, porque muitas vezes algumas coisas vão se apresentar na nossa frente justamente para que a gente possa curar. E a cura passa pela aceitação, sabe? Aceitação do sofrimento, da dor que eu tô sentindo naquele momento, não em apego e não em ideia de que eu preciso disso para catalisar e resolver alguma coisa, mas na ideia de reconhecimento, porque alguma ilusão está sendo desfeita. Então, às vezes, a gente vai precisar desse processo para fazer isso, mas eu sinto que com o tempo a gente vai cada vez mais para o lugar de neutralidade mesmo. Então, os frames que vão aparecendo, eles são só oportunidades de cura, sabe? Só Uhum. isso. Porque o ego, ele cria muito essa ideia de, até na própria ideia da manifestação, né? De culpa. Então, se isso de ruim tá acontecendo comigo na minha vida, é porque eu Aham. fiz alguma coisa errada. E aí eu tenho que sofrer, e isso causa um grande sofrimento. Então, a própria ideia de neutralidade leva a gente para a ideia da inocência. Então, eu até uma vez eu vi um vídeo de uma moça falando da própria ideia do roteiro já está escrito. É uma aceitação tão plena, assim, de tudo que acontece, que não tem julgamento, sabe? É um lugar onde você relaxa, o roteiro está escrito. Então, só me está sendo apresentada é uma ideia realmente de ausência de culpa na mente. Só me está sendo apresentada ideias para eu perdoar, para eu curar dentro de mim, só isso. Né? E daí, em vez da gente olhar para as ideias como assustadoras, amedrontadoras e terríveis, a gente passa a olhar para elas como um convite de cura, né? Um convite de curar esse espacinho na minha mente escuro, que ainda acredita nessa ideia de doença, nessa ideia de, sei lá, medo de não ter dinheiro, de solidão, de dor no corpo, sabe?
E aí foi feito só um convite pra gente. E o quanto que é libertador é a gente olhar nesse lugar, sem o passado, sem a culpa, que é o que vai gerando muito sofrimento pra gente, e liberar, né? Ok, então é isso. Então vamos olhar e reconhecer a ilusão. Reconhecendo mesmo, né? Não fazendo esse processo de mentira. E Uhum. para isso, às vezes, vai ser difícil de reconhecer também. E aí, essas orações que você trouxe, né? Me mostra que é assim, eu não tô enxergando. E às vezes a gente vai ficar equivocado também muito tempo. A gente vai passar semanas equivocado, acreditando muito que aquilo ali é aquilo ali, e vai ficar bravo, vai ficar chateado. Sabe, tudo faz parte. Todas essas oscilações fazem parte do processo de cura. O importante é o ancoramento, sabe? A oração que, que tá te fazendo chegar ali, sabe? A oração é como se fosse o centro. Mesmo que a gente esqueça dela, se ela tá ali, sabe? Ela guia a gente pelos processos. Enfim, é subjetivo, é difícil de explicar. Porque se a gente colocar, a gente vai achar a dicotomia, né? Do bom e do ruim. Mas eu sinto que é esse lugar, assim, da neutralidade, sabe? Desses convites, de encarar como convites. Que lindo, que lindo. É isso, se a oração tá ali, a gente pode até esquecer, mas a gente está sendo guiado para receber esses convites. Que lindo. Amei. Sim, muito profunda. E é isso, gente. Assim, aqui ele fala, né? Ele se estende na própria ideia do sacrifício, né? E daí ele fala, ele faz uma descrição da nossa vida, né? Ele diz que você vai renascer, né? E porque é a reencenação da separação são dos momentos que a gente vai se sentir sozinho, porque nessa vida a gente vai passar por muitos momentos que a gente vai se sentir muito sozinho. Da perda do poder, então, eu tenho dinheiro, perdi, eu tenho emprego, perdi. Enfim, todas essas Uhum, ideias que aparecem, inclusive fora dessas ideias de dinheiro também. uhum. As tentativas fúteis que o ego faz para reparar. Então aí o ego fica lá com os mil planos, assim, não, agora vai É, pra aqui, agora vai pra aqui, vai pra aqui. E finalmente a crucificação do corpo, a morte, que todos nós passamos. E daí tais repetições não têm fim até que desista dela voluntariamente. E daí ir desistindo mesmo dessas ideias na mente. Por isso que é muito profundo esse parágrafo, gente. Assim, ele é tipo muito profundo que missão. mesmo. É uma pequena lição para nós, né? Desistimos de todas essas ideias, é isso. E essa é a jornada inútil, né? E toda vez que a gente experimenta sacrifício, que a gente experimenta desconforto, tem um convite aí, quando ele fala isso, né? Você pode desistir. Isso não precisa ser assim, né? Você pode desistir e pedir para um jeito diferente. E pedir para um jeito diferente é na mente. Às vezes vai surgir um jeito diferente de fazer, mas às vezes não. Às vezes você vai fazer, mas para um outro lugar, né? Não precisa ser assim. Que a última jornada inútil já foi feita por ele. Então é um convite mesmo de libertação e amor, dizendo que realmente não precisa ser assim. A gente pode acessar essa experiência em um lugar diferente do que a gente está acostumado. Sim. Uau. Não sei como que chegou aí para você que tá ouvindo, mas é uma avalanche de amor, assim, é uma avalanche de eu não sei nem, nossa, é isso, eu não sei nem trazer para a palavra mesmo, é muito profundo. Como pode, né, um parágrafo falar sobre a vida na profundidade que ele faz assim em alguns momentos nesse livro. É isso, gente, muito profundo. Acho que dá pra gente reler ele várias vezes, É, sem sentir no coração, é porque cada mesmo. trechinho aí eu sinto que tem uma chave. É. Eu estou integrando algumas coisas aqui, talvez no nosso próximo encontro a gente possa conversar, porque elas ainda estão muito num, num estado ah, muito subjetivo ainda. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Literalmente. Literalmente. Gratidão, Gabi, pela pela tua leitura, pela tua sabedoria. Maravilhoso te ouvir de verdade. Sempre muito gostoso.
Gratidão, maravilhoso. Adoro estar junto também. Compartilhar, ouvir também essa partilha, o seu sentido. Gratidão a você que está ouvindo. E a gente se vê no próximo podcast. Tchau, tchau.